No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Apoio IBGM, Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável. FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. Fomentas Mining Company. E Expo Minério 2025. Exposição, Congresso e Negócios, de 26 a 28 de novembro, em Cuiabá. Olá, estamos de volta com mais um episódio do podcast Mineral. Eu sou Disney de Paula e toda semana temos esse encontro para falar sobre o mundo da mineração. E hoje temos um convidado especial para falar sobre as relações comerciais entre o Brasil e Canadá, com um olhar especial para o setor da mineração. Vamos conhecer sobre as relações da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, que é uma instituição que tem mais de 50 anos de história e desempenha um papel fundamental para estreitar os laços e fomentar negócios entre os dois países. Nosso convidado especial é Armínio Calonga Júnior, consultor de negócios, de novos negócios da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Armínio, é um prazer recebê-lo aqui pela primeira vez no podcast Mineral. Obrigado, primeira vez ainda, espero que é a primeira vez de muitas vezes. O prazer é nosso, na verdade, acho que é um prazer enorme estar falando para a tua audiência, falando para o teu público um pouco mais sobre a Câmara, um pouco mais sobre o que a gente faz em vários setores, incluindo de mineração especificamente. Para contextualizar, explicar um pouquinho para o nosso público como é que funciona o trabalho da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Perfeito. Como você bem disse, a Câmara é uma instituição que completou 51 anos agora em setembro desse ano. É uma instituição que foi criada em 73 para fomentar relações bilaterais entre Brasil e Canadá. Ela é uma Câmara bilateral, ou seja, ela promove negócios do Brasil para o Canadá e do Canadá para o Brasil também. Negócios de todos os tipos. Eu estou falando de ajudar empresas brasileiras a vender ou se instalar no Canadá, ajudar empresas canadenses a vender seus produtos, comprar seus produtos ou serviços, ou até mesmo se instalar, criar uma joint venture, um M&A com empresas brasileiras também, sem restrição de setores. Hoje a gente tem atividade que vai de educação, aliás o Canadá é um destino importante para a educação, principalmente a educação de idioma inglês para o brasileiro. Há 6 anos é o destino número 1, então eu falo de promover educação, de promover negócios em mineração, em infraestrutura, saúde, tecnologia, inteligência artificial, alimentos e bebidas. Então a gente não tem restrição de setores. Eu brinco que a nossa restrição ela é geográfica. Se tiver um bom negócio, um bom setor entre Brasil e Canadá, a Câmara está à disposição para poder ajudar. Um outro ponto bacana de comentar é como é que a Câmara ajuda nesses negócios. Tem N maneiras. A Câmara organiza missões comerciais todos os anos, são 6 ou 7 missões todos os anos. A Câmara monta feiras no Canadá, feiras no Brasil para receber os canadenses. A Câmara realiza estudos de mercado, mapeamento de negócios. É muito importante a gente entender o mercado para qual quer fazer negócio. Isso para qualquer setor, tá? Para mineração é importante, para exportar um alimento brasileiro é importante, para importar um produto é importante. Então, essa fase de estudar o mercado, de entendimento, a Câmara tem uma equipe de inteligência de mercado muito grande. Internamente é a maior equipe que a gente tem em número de funcionários para promover esses estudos e poder ofertar para a empresa brasileira ou para a empresa canadense um panorama interessante do que acontece, como é a cultura no Canadá, como é a cultura no Brasil, de consumo, de negócios, de investimento, enfim, poder estreitar um pouquinho mais a relação e deixar o empresário preparado para fazer negócio. É super importante essa fase de preparo, então a gente tem um trabalho muito forte nesse ponto também. Como que é esse primeiro contato do empresário com a Câmara? Tá. No geral, a empresa, eu vou te falar um pouco da empresa brasileira, okay, que é o nosso maior volume. A empresa brasileira, quando ela acaba pensando em exportar para a América do Norte, ela olha muito para Estados Unidos primeiro, né? Eu brinco que os Estados Unidos é tão grande que ofusca a visão do Brasil para ver o Canadá. Então ela acaba buscando os Estados Unidos e depois ela acaba entendendo que o Canadá é um mercado interessante, ou ela conheceu de alguma maneira, ou ela viajou para o Canadá. É engraçado, eu falei da educação, tem muito empresário que o filho foi estudar no Canadá e o pai, quando foi lá buscar o filho, quando foi visitar o filho, viu uma oportunidade de negócios, volta e procura a Câmara. Então, até por esse motivo que a gente promove muito a educação também, pensando no efeito colateral dos pais. Exato. É muito interessante isso. Mas, enfim, quando o empresário olha para o Canadá, ele busca a Câmara. A Câmara faz muito roadshow no Brasil, a Câmara se divulga muito no Brasil. A Câmara tem atividades em alguns estados no Brasil de maneira constante. A Câmara tem um trabalho de divulgar não só a Câmara, mas o Canadá como destino. Então, a pessoa acaba procurando a Câmara, encontrando com a gente em algum evento e tendo muita curiosidade, porque é um país que desperta curiosidade também.
O Canadá ele é um país de 38 milhões de habitantes, então ele não é um dos grandes consumidores do mundo, não é entre os países mais populosos do mundo, mas é um país que importa muito. Então, tem uma demanda forte de produto por questões de dificuldade na produção, desde a climática, falta de gente, etc. Então, o empresário, quando ele olha para o Canadá e encontra uma dificuldade, ele acaba procurando a Câmara para isso. Mas tem uma outra forma de começar esse negócio muito interessante, que é o empresário pensar em expandir internacionalmente, de novo para qualquer setor, serviço ou produto, e ele não sabe para onde. Então, a Câmara aparece divulgando o nome Canadá como uma alternativa. Então, o mesmo empresário que está pensando em exportar para a Bolívia, para a Europa, para a Austrália ou para o Japão, ele, quando assiste uma palestra da Câmara, ele passa a entender o seguinte: por que não Canadá? Já que eu tenho todo esse apoio da Câmara, por que eu não posso pensar em fazer negócio no Canadá como o primeiro destino para iniciar no mundo da exportação? Todo o apoio que a gente consegue fornecer, quando o empresário entender a metodologia de internacionalização, ele replica isso para o Canadá, para a Austrália, para a Europa, para a América do Sul, para a América Central, para onde ele quiser. Então tem muito disso, tá? Do cara não me procurar para ajudar, mas eu mostrar para o cara que a Câmara pode ser um auxiliar dele para conquistar o mercado canadense. E a gente, quando fala do Canadá, já se remete à mineração, porque Perfeito. Hoje é um dos países que mais investe em mineração. E a gente está gravando esse podcast durante o evento de mineração aqui em Mato Grosso. E a Câmara de Comércio enxergou nesse evento uma oportunidade de levar empresários do setor de mineração para conhecer, para de repente atrair investimento para o Brasil. Como é que funciona essa relação? Perfeito, você tem razão. Acho que o Canadá tem uma vocação muito forte em mineração e por conta de todo o ecossistema que foi criado, acho que muito se atribui isso à Bolsa de Valores de Toronto, que é um grande fomentador de pesquisa mineral, tá entre as principais do mundo. O Canadá criou uma fama, e é uma fama real, não é só fama, é fato, essa facilidade para investir em mineração no mundo todo, e o Brasil, com o potencial que tem, é muito forte. Então, a gente olha para a mineração com muito carinho. A mineração é um setor prioritário entre os governos brasileiro e canadense também. Isso faz com que ela seja prioritária para a Câmara também, e a gente tem olhado com muito carinho para isso. A gente tem vantagens e desvantagens, tá? A parte bacana é que o Canadá conhece já o Brasil como um potencial minerário. O mundo conhece o Brasil como um potencial minerário. Então, ele já tem olhar para o Brasil. Então, todo o trabalho que eu comentei há pouco de mostrar que existe o Brasil, eu não preciso fazer. Já é um setor conhecido. Já é um setor conhecido. Porém, o desafio está em outros locais. Exato. Né? O Brasil e o Canadá são dois países muito diferentes culturalmente, em termos de business, tá? Em termos de negócios. São dois países muito diferentes em termos de estabilidade econômica. Eu brinco que qualquer pessoa com 40 anos de idade no Brasil viveu umas 6 crises, no mínimo. 5 crises no mínimo recentemente. Eu digo até que se colocar num gráfico, a economia brasileira, a estabilidade brasileira é um gráfico cheio de altos e baixos. Yes. Quando eu coloco o canadense, ele é um gráfico que é uma linha um tanto quanto chata, porque é uma linha que cresce, mas ela cresce em volumes pequenos, e ela cresce esses volumes pequenos há 60 anos, 100 anos, 70 anos. Então é muito difícil para o canadense entender esses altos e baixos, e entender que as oportunidades estão nesse ponto. A parte baixa do gráfico traz muita oportunidade para ganhar dinheiro na parte alta. Exatamente. É um momento bacana para entrar. Na maré baixa você consegue fazer alguma coisa, para quando chegar na maré alta... Para surfar a onda. Nela. Vamos surfar essa onda. Então, mas é muito difícil explicar isso para o canadense. Então, um trabalho que a gente tem feito muito, e isso daí a gente usa a mineração como exemplo e faz muita mineração, mas acaba repercutindo em todos os setores, é explicar para o canadense que o negócio acontece, é viável, né? A mineração, ela tem cotação, ela tem precificação lastreada em bolsa, etc e tal, ela oscila por questões políticas, mas ela oscila por questões políticas que indifere do que alguém disse alguma coisa em Brasília, por exemplo. Exato. Né? A mineração acontece. Ela depende muito da geopolítica, né? Perfeito. Ela tem questões de legislação ambiental, social, o ESG, as guerras, que muda muita coisa? Exato. Tem, claro que tem. Mas vai presidente, vai governador, vem governador, o governo muda e a gente continua fazendo mineração no Brasil. Né? Falar de pesquisa mineral no Brasil, a gente continua fazendo pesquisa mineral no Brasil. Então, o que a gente tem tentado passar para o canadense, através de conteúdo dos eventos que a gente faz, e eu acho que aí a Expo Minera é um exemplo disso, né? De compartilhar esse conteúdo,
é de extrema relevância, na minha opinião, e a Câmara é um dos porta-vozes. Não é o único, felizmente, tem muitas outras instituições no Brasil que fazem isso, né? A gente tem associações governamentais, não governamentais, e pessoas também que fazem isso, pessoas físicas, escritórios de advocacia, empresas que fazem isso, empresas canadenses que já vieram para cá e contam sua experiência. Tudo isso, quando a gente junta, eu estou ali, a Câmara é mais uma voz nesse balaio todo aí para... Mas a Câmara, ela já tem um know-how. Quando você fala de fazer comércio com o Canadá, a Câmara é o primeiro ente que aparece. É isso aí. São 51 anos, né? Tem uma credibilidade por trás disso. E nesse trabalho que vocês desenvolvem, a mineração, como a gente já falou aqui, acaba sendo um case principal da Câmara. E anualmente acontece um evento lá no Canadá que leva dezenas de brasileiros. Gostaria que você falasse a respeito desse evento que chama PDAC. PDAC, correto. A gente no Brasil fala PDAC, no Canadá eles falam PDAC, mas é o mesmo evento, fiquem tranquilos. O PDAC é um evento que, inclusive, tem uma participação brasileira muito grande. Acontece em que mês do ano? Acontece na primeira semana de março, sempre. Sempre primeira semana de março. É um evento já quase centenário, se não me falha a memória, tá? E acontece numa fase do ano onde o inverno está acabando. Então eu já não tenho 100 anos atrás. A rigorosidade do clima. Exato. O que facilita para todo mundo frequentar, né? Principalmente para a gente aqui, que não está acostumado com o inverno que tem no Canadá. O cuiabano sai daqui de 40 graus, chega lá a menos 20. Não vou nem falar do cuiabano do Mato Grossense, tá? O brasileiro não está acostumado, mas o cuiabano menos ainda. Menos 20. Menos 20. Ainda na primeira semana de março, eu estou falando de temperaturas negativas bem tranquilas, 0, -1, -2, mas ainda assim é um bocado de frio para o Mato Grossense, tá? Para o brasileiro no geral. Então o PDAC ele acontece sempre, como você disse, é anual. Ele é um evento muito focado em investimento em mineração e pesquisa mineral, tá? Ele é um evento onde todos os países com perspectiva de ativos minerais, com perspectiva de exploração mineral, participam ativamente. Então não é só Brasil, é Chile, é Argentina, são os países africanos. Todos eles estão lá promovendo e divulgando suas atividades. E em termos de potencial, o Brasil é um dos principais. Então a ativação brasileira tem sido muito forte. Existem diversos players, o governo está lá, o Ministério está lá, IBRAM está lá, muita gente está lá para poder participar do evento. A Expo Minério a partir do ano que vem? A Expo Minério estará lá ano que vem. A gente vai internacionalizar a Expo Minério, sem dúvida. E o PDAC é um evento bem bacana para isso. É um evento que eu costumo dizer que é um evento de relacionamento, de visibilidade. É um evento que a gente vai para ver e para ser visto. É um evento que eu vou para poder fincar minha bandeirinha ali e dizer, olha, eu, Mato Grosso, eu, qualquer outro lugar, eu, Brasil, estou aqui para falar de mineração com o mundo. Um diferencial que você me contou antes do nosso podcast é que a recorrência do setor da mineração nesse evento é maior do que em outros eventos que a Câmara promove. Exato, exatamente. Por que isso acontece? A Câmara faz 6 ou 7 missões por ano para o Canadá em diversos setores. E a única missão que a gente está completando 11 anos ano que vem de PDAC, a única missão que tem recorrência de participante é o PDAC. E na minha opinião, eu atribuo isso à importância do relacionamento para o setor, à importância do networking para o setor, a importância de eu entender que eu não vou levar o meu projeto para lá esse ano e vou voltar com um investidor que colocou alguns milhões no meu projeto. Isso é muito, muito difícil de acontecer. É um trabalho de longo prazo. Isso faz com que as pessoas tenham recorrência. As pessoas têm que ir, ela não pode ir um ano. Se ela for um ano e não for mais, a chance dela ter sucesso no PDAC é muito baixa. É aquela história de quem não é visto não é lembrado. É perfeito. Acho que esse ditado se encaixa muito bem na dinâmica do PDAC. Por isso a recorrência. Eu tenho hoje parceiros que vão com a Câmara ao PDAC por 3, 4, 5, 6 anos seguidos. E outro fato interessante é que às vezes a pessoa vai lá não tanto por gerar negócios futuros, mas pelo conhecimento. Sim. Né? Porque é um evento mundial que reúne, nem se falou, o conteúdo compartilhado é muito grande. Países do mundo inteiro. Sem dúvida. Eu acho assim, tem o conhecimento, mas é um conhecimento diferente do que a gente vê aqui, por exemplo, no Expo Minério. Aqui eu tenho painéis riquíssimos, estou com uma agenda ali super lotada de conteúdo com gente muito bacana falando. Lá eu vou encontrar isso, mas eu vou encontrar a conversa de corredor com um cara da Argentina, que vai poder compartilhar comigo o desafio dele de fazer um IPO na TSX, por exemplo. Tá? Eu vou poder fazer tudo isso. Então, eu vou falar com mais gente que está sofrendo o que eu estou fazendo. Exato. Que vai poder me dar algumas dicas de falar, olha, os perrengues que eu já passei foram esses.
Tá aqui a dica, não passe pelos mesmos, passe por outros perrengues. Perfeito. Então isso é muito bacana. Conhecimento de causa. A conversa de corredor no PDAC, o network de corredor de coquetel, de happy hour, é extremamente importante. Extremamente importante. Agora, as pessoas que quiserem participar do PDAC, por exemplo, como é que faz para ter esse contato com a Câmara de Comércio Brasil-Canadá? Perfeito. A Câmara, ela tem a atividade dela no PDAC está pautada em relacionamento em reuniões, tá? Então, qualquer um que tiver um projeto no Brasil que está buscando contatos, ou uma empresa de equipamento também que está buscando comercializar para a mineradora, a gente consegue criar uma agenda de atividades durante o PDAC. O PDAC tem muito evento paralelo, então a gente acaba ajudando a pessoa a se organizar para participar do PDAC e oferecer também todas as questões mais burocráticas e mais chatas, desde apoio para visto, compra dos tickets, eventos que são pagos. Dificuldade com a língua, precisa de tradução, tudo isso. O que levar, qual que é o código de vestimenta, como é que as pessoas vão, elas vão de terno, vão de gravata, não vão, então, é muito frio. Todo esse suporte a Câmara dá para o cara. Sim, todo esse suporte a Câmara dá esse apoio. E a gente organiza um grupo a partir disso, fazendo esse apoio prévio para a pessoa se preparar para isso, organizando uma agenda de atividades lá que a gente entrega antes de viajar e acompanha a viagem também. Então esse é um pacote de benefícios que a Câmara oferece, de ter o apoio e ter a gente tá dando todo esse suporte antes, durante e depois da viagem também. Qual foi o maior grupo que você já levou até hoje, pelo tempo que você está na Câmara aí, para o Canadá? Essa pergunta tua foi mal intencionada, Disney. Foi o maior, porque você de calças porque foi Mato Grosso. Mato Grosso? Foi Mato Grosso. Em 2017 nós fomos com 38 pessoas do Mato Grosso para lá. Nossa! 2017. Não foi meu primeiro PDAC, foi meu terceiro, acho, mas foi o maior grupo que a gente levou até hoje. Foram 38 pessoas aqui do Mato Grosso. A gente teve secretário de Estado, a gente teve uma comitiva organizada. Mineradores, cooperativas. Tinha um pouco de tudo, tá? Universidade, governo do Estado, foi bastante gente, foi bem interessante. Foi a primeira vez no Mato Grosso de maneira organizada no PDAC. Aí, outra dica, foi a primeira e nunca parou. O Mato Grosso, desde então, tem participado conosco no PDAC. Isso mostra o conhecimento que o PDAC ofereceu para essas autoridades. Acabou sendo plantada uma semente que se transformou hoje na Expo Minério. Você sabia disso? Eu sabia disso, eu ouvi ontem na abertura, na verdade. Já que você me provocou para maior, eu ia te provocar por isso também. Eu descobri ontem, eu não sabia, que foi um estalar de ideias. Exatamente. Durante um PDAC que surgiu a Expo Minério, a demanda da Expo Minério. Foi uma visita, inclusive, do deputado Max, que agora, ano que vem, vai ser o presidente da Assembleia Legislativa, viu toda a discussão a respeito da mineração, do potencial que tem a mineração e o potencial do estado de Mato Grosso, que até então era desconhecido, principalmente para o meio político. Quando ele chegou, falou, vamos criar um evento para discutir a mineração do estado de Mato Grosso, motivado pelo PDAC. Eu acho essa ideia fantástica, porque tem um ponto super importante também no PDAC, que é legal para quem está no meio da mineração, mas sabe o que eu acho interessante? E a gente tem tido muita demanda disso para o PDAC. Arminio, eu quero levar pessoas que não são da mineração, do meu governo, por exemplo. Eu quero levar outras pessoas que atuam em outras áreas para que eles tenham noção da importância, do tamanho e da grandeza que é a mineração fora do Brasil. O que é a mineração no mundo? Eu preciso que as pessoas entendam para que elas deem mais, não vou dizer mais valor, mas para que deem o valor devido, o reconhecimento devido que é merecido pela mineração. Exatamente. Tá? E que entendam um pouco as dificuldades, porque é muito fácil jogar pedra, né? É muito fácil eu criticar, mas vamos lá conhecer, vamos lá entender antes. E aí eu vou ter, inclusive, mais argumentos para poder criticar de maneira mais assertiva, fazer uma crítica um pouco mais construtiva, querer mudar alguma coisa de uma maneira mais assertiva. E a gente, se buscar na nossa história, a nossa evolução depende de mineração. Só que isso não é conhecido do grande público. O que a gente vê na mídia brasileira, principalmente, é só imagem negativa da mineração. Perfeito. Quando você fala de minerais estratégicos, a mineração precisa minerar tirar da terra esses minerais para nos dar tecnologia, para garantir os insumos para o agronegócio, que é o principal ativo da balança comercial brasileira. E sem a mineração, nada disso vai acontecer. Nesse podcast poderia estar acontecendo. É isso que eu ia falar. É super clichê a gente falar disso, mas é verdade. A gente tem que repetir esse clichê várias vezes e dizer que, olha, isso daqui não existiria, isso aqui não existiria, isso aqui não existiria. O avião que vai nos levar para o Canadá... Eu não estaria bebendo água, sabe? Água é mineração. Exatamente, entendeu? Então, eu sei que é clichê, sei que é batido, todo mundo está falando isso, mas a gente tem que repetir mais um pouco ainda, até as pessoas assimilarem tudo isso, na minha opinião.
E como que foi agora falando um pouquinho da sua história, como é que foi a sua entrada na Câmara do Brasil-Canadá? Uau, eu vou ter que entregar aqui, mas eu estou aqui fazendo 15 anos já na Câmara. Nossa. Tem bastante tempo já. Já tem uma vivência. Tem uma vivência bastante, já completando muitas idas para o Canadá já, uma média de 5, 6 idas por ano. Daqui a pouco vira cidadão canadense. Se fosse por viagem, se fosse um programa de milhas, certamente já teria virado. Se fosse por milhas a cidadania, já teria virado. Mas eu entrei na Câmara há 15 anos atrás, numa estrutura da Câmara bem diferente do que é hoje. A Câmara se divide em 2 braços de negócio, tá? Bem rapidinho. Ela tem a parte de comércio de negócios do Brasil-Canadá e tem um braço de arbitragem e mediação, que é uma solução de contratos de disputa judicial. E eu entrei na Câmara para entrar nessa parte de negócios, de desenvolvimento de business, e entrei para promover, para organizar uma atividade de uma comitiva governamental brasileira para o Canadá. Era um programa de 3 meses de atividade só. Esses 3 meses viraram 15 anos. Isso significa seu potencial, seu conhecimento. Exato, também na área, né? Da onde você veio antes de entrar na Câmara? Eu sou um consultor de comércio internacional, então já atuava nessa área antes de desenvolvimento de negócios internacionais, muito focado na promoção do negócio, menos em fazer negócio, em comprar, vender e tudo mais, mas mais na promoção, nas missões, nas feiras, em delegações. Já tinha uma histórico disso, e muito fazendo projetos da Apex de promoção e exportação de produtos brasileiros. E aí surgiu essa demanda e acabou ficando, e é bacana porque a Câmara tem um crescimento muito interessante. Quando eu entrei na Câmara, a Câmara tinha 9 funcionários, entre arbitragem, mediação e Câmara de Comércio. Hoje são 82 no Brasil e 3 no Canadá. Então tem um crescimento interessante, a gente trouxe um know-how bacana para a Câmara. Quando eu entrei, eu fazia sozinho toda a parte comercial da Câmara. Hoje nós temos 14 funcionários na área comercial. Bacana. Então a Câmara se desenvolveu muito, organizou muitas missões. A Câmara não fazia missão nessa época, hoje ela faz 6, 7 por ano. Então a gente foi crescendo e foi desenvolvendo e dando esse know-how de atividades que eu já fazia antes e que consegui contribuir um pouquinho para que a Câmara desenvolvesse um pouco mais também isso. E com isso, quando se fala de Câmara Brasil-Canadá, já vem o seu nome na cabeça, Armínio. Na verdade é só um terço da vida, né? São 51 de Câmara, 15 que eu tô lá, dá um pouquinho menos de um terço só. Então já virou, se botar o seu sobrenome de Armínio, Câmara Brasil-Canadá, já vai estar valendo. Armínio, foi um bate-papo muito legal contigo aqui, é um primeiro bate-papo, espero de muitos. Gostaria realmente de futuramente fazer parte de uma dessas missões para conhecer principalmente o setor da mineração, de como é que é essa relação com o Brasil, o que pode trazer principalmente para o estado de Mato Grosso de investimento. A gente sabe que não é um primeiro contato, o investimento ele vai acabar se concretizando ao longo do tempo, conhecendo do investidor, conhecendo o Brasil, conhecendo a pessoa que foi lá, a empresa que foi lá buscar esse investimento. Então tem todo um contexto que precisa acontecer para o recurso chegar a ser concretizado. Mas esse trabalho que vocês vêm fazendo realmente tem feito a diferença, principalmente no setor mineral. Eu só quero te agradecer por participar desse podcast e trazer um pouco desse conhecimento e a gente poder, num futuro próximo aí, bater esse recorde que você já tem de mineradores de Mato Grosso participando do PDAC. Bacana. Antes de mais nada, acho que fica aqui o convite já. Eu quero que a minha segunda participação no podcast seja feita lá de Toronto, do PDAC direto, pode ser? Confirmado. Fechado. Estaremos então, lá. Combinado. Pessoal, você que acompanha o nosso podcast, pode esperar, ano que vem estaremos no PDAC, em primeira semana de março, fazendo o podcast de lá. Fechado. E aproveitar também, acho que eu queria muito agradecer porque acho que a Câmara tem feito um trabalho muito legal, realmente. Sou suspeito de falar, mas tem. Mas a gente não teria feito sem esse apoio maravilhoso que a gente tem de muita gente. A Câmara tem muitos parceiros por todos os cantos, pelo Brasil inteiro, no Canadá também. Eu acho que é isso que faz com que a Câmara consiga aglutinar todas as atividades e ter essa atividade acontecendo. Eu acho que aqui no Mato Grosso tem muitos parceiros também envolvidos. Para estar na Expo Minério, participar desse processo de internacionalização da Expo Minério, para a gente é super importante. A gente começou a ter agora associados e parceiros aqui no Mato Grosso. A gente não tinha até outro dia. E esse ano a gente tem já associados que estão aqui, escritórios de advocacia focados em mineração que estão aqui no Mato Grosso. A doutora Pâmela está sendo uma parceira super importante para a gente. Você com o podcast, com a divulgação, com a Expo Minério. Eu acho que a gente tem tido a felicidade de ter pessoas em vários cantos, mas aqui no Mato Grosso em especial, que são formadores de opinião, que são pessoas que lideram o assunto mineração no estado. E para a gente é condição para que isso aconteça. E a gente está plantando uma semente num terreno fértil. Total. Vai brotar
brotar grandes novidades futuramente aí, investimentos no estado de Mato Grosso. Perfeito. Eu gostei que a equipe aqui já ficou feliz que vai todo mundo pro Canadá gravar o podcast ano que vem. Um abraço, querido. Muito obrigado por participar com a gente aqui. E eu agradeço a você pelo carinho da audiência. Aqui a gente fala de mineração porque mineração é essencial. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe para que a gente chegue mais gente, que a gente possa replicar esse conteúdo e mostrar que mineração faz parte da nossa vida. Um abraço e até o próximo episódio do Podcast Mineral. Podcast Mineral. Apoio. IBGM. Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Camisbra. Centro de Apoio da Mineração Sustentável. FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. Fomentas Mining Company. E Expo Minério 2025. Exposição, Congresso e Negócios, de 26 a 28 de novembro, em Cuiabá.